Êxodo, capítulo de número 3. Glória a Deus. Aleluia. Êxodo, capítulo de número 3. Vamos ler alguns versículos. Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote mediano. E levou o rebanho atrás do deserto. E veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia, ou se queimava. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. Verso de número 7. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa de seus exatores. Agora vamos voltar para o verso de número 4. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse, não, só a palavra não. O povo parece que está com fome. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu está é terra santa. Pode tomar os seus assentos, eu quero pregar, mas com desânimo desse eu não consigo pregar. Parece que a igreja está morrendo, em vez de viver. No Êxodo capítulo de número 3, lemos alguns versículos. E o início desse Êxodo capítulo de número 3, o significado de Moisés: criança, filho ou aquele que foi retirado das águas. Quem sabia? Êxodo capítulo de número 2, verso de número 10. Que vai dizer, Êxodo 2, 10, vai dizer: e sendo o menino já grande, ela o trouxe, a filha de Faraó, o qual adotou. É o 2, 10, está certo, igreja? E o adotou e chamou o seu nome Moisés e disse: o porquê das águas? Então já iniciei aqui pregando. Aqui nós vemos que o significado de Moisés é criança ou filho, ou aquele que é tirado das águas. Estou pregando Bíblia. No Êxodo 2, 10, vocês acabaram de ler. No hebraico é Moshe. Moisés ele tinha aproximadamente 80 anos quando Deus o chamou. No Êxodo capítulo de número 2, versículo de número 15, 21 e 22, a Bíblia ela vai nos relatar no 15, 21 e 22. E ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou a matar, mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian, e assentou-se junto a um poço. No 21 e 22, e Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, o qual teve um filho, e ele chamou o seu nome Gerson, porque disse: peregrino fui em terra estranha. Então, veja bem, 40 anos Moisés ele ficou no palácio de Faraó, durante 40 anos. E também 40 anos na terra de Midian. Só que na terra de Midian, Moisés aqui ele se torna um pastor de quê? De animais. Então, se você ler o texto comigo, ele apacentava as ovelhas de Jetro, o seu sogro. Então, durante 40 anos ele ficou no palácio de Faraó. E durante 40
ele estava no campo, apacentando ovelha. Só que Deus aqui olha para Moisés, aos 80 anos, Deus o chama. Onde ele estava, igreja? Ele estava no campo, apacentando ovelha. A primeira, Deus ele não chama quem está desocupado. Deus ele não chama quem está sentado. Deus ele não chama quem está caído. Deus não chama quem está de qualquer jeito. Deus ele só chama alguém que está se movimentando. Aleluia. Deus ele só chama alguém que está trabalhando. Porque nós lemos no capítulo de número 3 que ele estava no campo e ele estava apacentando ovelhas. Só que se você olhar por que Moisés ele fugiu, porque Faraó quis matar ele. Por quê? Porque ele matou um dos egípcios. E ele pensou que ele matando, ele pensou que ninguém ia ver, ninguém ia saber. Só que no outro dia ele continua o seu trabalho normal. Porém, dois homens olham para ele e dizem: será que tu também não vai fazer comigo o que tu fez também com aquele outro? Ou seja, aqueles dois homens olham para ele e dizem assim: será que você também não vai me matar? Então ele fica ciente que alguém viu o que ele tinha feito. Então, logo em seguida, Faraó fica sabendo do feito de Moisés. E aí agora ele determina que ele ia matar Moisés. No capítulo de número 2, 14, o qual disse: quem te tem posto a ti por maioral, a juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente esse negócio foi descoberto. Então Moisés aqui, ele está temendo. Moisés aqui, ele está com medo. Moisés, ele está ciente que alguém viu o seu feito. Então quando chega esse papo a Faraó, a primeira coisa que pensa é o quê? É matar Moisés. Então Moisés, ele corre e vai para a terra de Midian, aonde lá ele passa a apacentar ovelhas de seu sogro Jetro. É lá que ele começa uma batalha. Ele poderia ter saído do seu conforto e continuar no seu conforto, porém, quando ele chega na casa do seu sogro, ele procura trabalhar, e é lá no seu trabalho, é lá onde ele está trabalhando, é lá onde ele está suando, que o anjo vai aparecer para Moisés. No verso de número 1, e apacentava Moisés o que, igreja? E ele apacentava o que, igreja? Então Deus, ele nunca chama quem está parado. Deus não vai olhar para quem está parado. Se você ficar na tua cadeira, sem se levantar, sem se locomover, sem se mover, Deus, ele não vai olhar para você. Eu sinto muito em dizer. Se você achar que na tua casa Deus vai olhar para você, Deus não vai olhar para você sentado no seu comodismo, na frente da sua TV, na frente do seu filme, na frente da Netflix. Não, Deus não vai olhar para você. Só que a Bíblia diz que ele estava apacentando um rebanho, e é lá que Deus, ele vai olhar para Moisés. No verso de número 1, nós vemos que levou o rebanho para onde? Ele levou o rebanho para o deserto. Só que eu vou dizer uma coisa para alguém: ele, quando pega as ovelhas, que ele sai andando, ele pega as ovelhas e vai levar para o deserto. Só que são nos nossos desertos que nós vamos ouvir a voz de Deus. Tu não entendeu? É a primeira. Aleluia. É lá no deserto, quando ele pega as ovelhas, que vai para o deserto cuidar das ovelhas, é lá que ele ouve a voz de Deus. Então, crente, entenda bem, é no teu deserto que Deus vai se aparecer para você, é no teu problema que Deus, ele vai aparecer para você, é no momento de dor, no momento de perca, no momento de enfermidade, no momento de aflição, é no desemprego que Deus, ele vai se aparecer para você. Então é no deserto que você passa a ouvir a voz de Deus. Eu entendi aqui no culto, quando eu ouvi alguém dizendo assim: eu precisava ouvir a voz de Deus, mas eu não ouvi a voz de Deus. Então Deus, ele vai falar poderosamente aqui hoje, nesta noite. Deus, ele marcou o encontro porque ele sabia que você precisava ouvir a voz de Deus. Enquanto Moisés ele estava no seu conforto,
Foi lá que quando veio seu nascimento, era famoso, era bonito, que ele foi lançado ao rio abaixo, e lá é as filhas de Faraó que vai pegar o menino e vai cuidar dele. Mas a história não é essa que eu quero entrar. Eu quero entrar o porquê do não de Deus. Hoje eu dei um título, um tema para esse texto: o porquê do não de Deus. Então é no nosso deserto que nós ouvimos a voz de Deus. Agora fala a verdade, é no deserto que tu ora mais, é no deserto que tu desce mais, é no deserto que tu se entrega mais. Tu quer ver crente louvar bonito é quando está no deserto. Você quer ver crente pregar bonito quando está no deserto. Quando as coisas estão bem, ele louva de qualquer jeito, prega de qualquer jeito, fala de qualquer jeito, chega no culto atrasado, vem no dia que quer. Mas quando está no deserto, aí não, ele faz tudo perfeito diante de Deus, porque ele precisa que Deus o olhe para ele. Então Moisés, ele está onde? No deserto. Só que é lá no deserto que Deus vai falar com Moisés. Então entenda, Deus só vai falar com você no teu deserto. Deus, ele só vai agir na sua vida no seu deserto. Deus, ele só vai fazer alguma coisa por você no seu deserto. Então no versículo de número 2, olha o que a Bíblia vai dizer: no meio de uma sarça, igreja. Atos 7:30, quem pode ler para mim? Atos 7:30. Então é no deserto que Deus ele vai aparecer. Atos 7:30, olha o que a Bíblia vai dizer. E completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor do monte, numa chama de um sassal. Então você vai perceber que no verso de número 2, no meio de uma sarça. Agora o significado no hebraico da sarça é o que mesmo, igreja? Um espinheiro. O significado no hebraico significa o espinheiro, ou espinheiro, ou uma planta que tem espinho. Só que percebe que o anjo do Senhor, ele resolve aparecer dentro de uma planta. Ah, você não entendeu essa. Porque Deus, quando ele quer falar, ele não mede esforço. Ele pode falar através de uma planta, de um espinheiro, de uma pedra, de um pedaço de madeira, através do desviado, de um alcoólatra, de um drogado. Você pode estar no trabalho, você pode estar na rua, estar no carro, estar no ônibus, no farol, na feira, no centro da cidade, no shopping. Quando Deus ele quer falar, Deus ele sabe as suas maneiras que ele vai falar com você. Agora é interessante esse texto, que é no meio de um espinheiro que Deus vai falar com Moisés. Olha só, o anjo aparece no meio do que mesmo? De um espinheiro, igreja. Então o anjo aparece no meio de um espinheiro, ou de um espinho. Só que você vai ver que o anjo ele resolve aparecer dentro de uma planta. Deus usou o quê? Uma planta. Deus olhou a planta e enviou um anjo, e no meio daquela planta Deus falou com Moisés. Entende? Várias maneiras que Deus ele tem de falar com a sua igreja, com o seu povo. Porque você só acha que Deus fala com você quando aponta o dedo. Você acha que Deus fala com você quando o profeta diz: eis que Deus manda te dizer, olha, hoje eu te entrego tal coisa. Não, Deus ele tem as suas maneiras de falar com você. Então você vai ver que nem o espinho impediu de Deus falar com Moisés. Ele poderia olhar e dizer para o anjo: essa planta tem espinho, mas nem isso. Ele fala, ele fica caladinho, mas o Senhor resolveu falar através da planta. Ela tinha espinho, mas Deus resolveu falar através dela. Você pode olhar e dizer assim: mas ele é tal, mas Deus resolveu falar através dele. Ah, mas ele é tal, mas Deus resolveu falar através dela. Ah, igreja, esses dias até um farol me educou, e eu vi Deus no farol. O farol ele me educou, e naquele farol que ele fechou, eu em cima ali, um freio brusco, eu agradeci a Deus, porque eu vi Deus nele. Falei: olha, Deus acabou de me educar. Então nós vemos aqui, porque mesmo tendo espinho, o anjo fala através dela, da planta, do espinho. Então o espinho não impede de Deus falar com você.
O espinho não impede de Deus ele agir na sua vida. Você acabou de ver que o espinho, ele não impede que Deus haja ao teu favor. Glória a Deus. Isso é festinha para Deus. Só que tem um detalhe: o anjo, o espinho, ele não impediu de o anjo ser usado, ou ser usado. O espinho não impediu. Porque, ai papai, desceu, hein? Porque o que tem de pessoas que um espinho impede de Deus usar ele não é brincadeira. Mas vocês acabaram de ver que nem os espinhos o impede de o anjo ser usado. E por que um problema vai te impedir? Por que uma dor vai te impedir? Por que o desemprego vai te impedir? Por que o problema vai te impedir? Olha, era para ter mais crente, firmado na palavra e vivendo a palavra, para quando viesse qualquer tempestade, qualquer coisinha, não ficar gemendo, se lamentando, se humilhando. Porque olha, o tanto de problema que eu tenho, eu não vivo me lamentando, eu não vivo contando historinha da minha vida para ninguém. E muito menos na igreja, eu assumo a minha dor, porque eu sei que eu tenho que passar por isso, eu tenho que viver isso. Mas tem muitos que qualquer coisinha, só não entrar na porta você já conhece. Está no meio da igreja, você já conhece. A adoração é fraca, porque o foco está no problema, na dívida, no cartão de crédito. Mas nada disso me impede de eu dar a minha melhor adoração para Deus. Outra coisa aqui, o espinho, ele não impediu o anjo de aparecer. Impediu? O espinho impediu? Não, o anjo apareceu no meio do espinho. Você não entende, isso aqui são revelações, igreja. Os espinhos não impediram do anjo de aparecer. Então não se esconda. Não fica aí colocando alguém na sua frente, vai lá e faz. Ah, pastor, conta com fulano. Não, é com você. Olha, os espinhos não impediram o anjo de aparecer. Isso aqui são detalhes que Deus dá através da vida do ministério de Moisés e para a sua vida aqui nesta noite. Aleluia. Os espinhos impediam? Por que impede nenhum na sua vida? Por que os espinhos impedem você de crescer? Por que os espinhos impedem de você se firmar? Por que os espinhos te proíbem? Quantas pessoas que desviam da igreja por causa de casamento, por causa de relacionamento, de namoro, por causa do desemprego, porque as portas se fechou. São o espinho que Deus permite para ver quem é você. Só que você é covarde. Glória a Deus. Você é frouxo. Que os espinhos. E por que não impediu o anjo? Porque o anjo era o anjo. E tu é o quê? O que você é? Qual a diferença de você e Moisés? Deus falou com Moisés, faça fácil. Eu não falo contigo porque tu não busca, porque tu não ora, porque tu não olha, em algumas coisas tu não tem compromisso com Deus. Deus sempre fica para depois, ou quando dá. Olha, só que eu vou te falar algo aqui através desse texto. Mesmo com espinho, Deus ele vai te usar. Aleluia. Mesmo com espinho, Deus ele vai te levantar. Mesmo com espinho, Deus ele confia em você. Mesmo com espinhos, Deus ele conta com você. E o espinho não vai te impedir de crescimento. O espinho não vai te impedir de você fazer aquilo que Deus determinou. Com espinho ou sem espinho, você vai fazer o que Deus ele te enviou, te ordenou, te colocou nas tuas mãos. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. O espinho não vai te impedir. Então para de ficar se lamentando. Aleluia. Mas tal coisa aconteceu na minha vida, então eu vou te dar minhas. Tal coisa eu vou contar. Eu nunca contei isso daqui, mas eu podia contar para você que eu bati umas semanas atrás em um ônibus zerado e arrebentou ele. Então, se fosse você nem no culto ia vir, ou estava morrendo, mas nem por isso impede de eu pregar. Entende, igreja? São fichinhas do que tu passa, você ainda fica murmurando, reclamando com Deus. Então mesmo com espinho,
Isso não vai impedir de você ser usado por Deus. Tem espinho aí? Lembra quando Paulo ele teve o espinho na carne? Por que Deus permitiu o espinho? Só que a Bíblia diz que Paulo ele orou para Deus fazer o quê? Arrancar os espinhos. E Deus falou o quê para Paulo? Eu não vou arrancar para que tu não vos se glorie. Está vendo quando tu fica orando, ai Deus, mas eu não aguento isso, eu não... ai meu Deus, e Deus está dizendo assim, eu não vou fazer, não vou tirar, tu vai permanecer sim. Qual a diferença de você e Paulo? Paulo, quando Deus colocou o espinho na carne dele, na visão que ele teve, ele orou a Deus várias vezes, jejuou para Deus tirar o espinho. Deus falou, não vou tirar. Agora imagine se Deus está falando para você nessa noite, tu quer que eu tire, tu quer que eu faça, eu não vou fazer, não vou tirar, vai doer e vai permanecer doendo. E aí? Você vai sair da igreja por causa disso? Paulo não desviou, Paulo ele permaneceu. Olha aqui 2 Crônica 12, verso de número 7, o que a Bíblia vai dizer. 2 Crônica 12, 7, será que é, Gabriel? Vendo pois o Senhor que se humilhava, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo, humilharam-se, não os destruirei. Qual Deus dizendo, humilharam-se perante na minha presença, então não vou destruir. Antes em breve lhes darei algum socorro. Está vendo que algumas vezes chega até você, tu tem que chegar aqui glorificando, exaltando a Deus sem parar, não uma vez ou outra não, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém, por mão de... Agora olha o 8, o 9 e o 10. Porém serão os seus servos, para que conheçam a diferença da minha servidão e da servidão dos reinos da terra. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, levou tudo, também tomou os escudos de ouro que Salomão fizera. Olha o 10. E fez o rei Roboão em lugar deles escudos de cobre, e os entregou na mão dos chefes da guarda que guardava a porta da casa do rei. Olha só o que eles fizeram. Eles levaram tudo que tinha no templo, eles arrancaram tudo. Só que quando o povo vê que os seus adversários, os seus inimigos estavam arrancando tudo deles, esbofeteando eles, o que eles fizeram diante de Deus? Eles se humilharam. Em outras palavras, eles oraram a Deus. Eles desceram na presença de Deus. E Deus falou, agora sim. Você acha que Deus não está vendo o teu sofrimento? Você acha que Deus não está vendo o teu problema? Você acha que Deus está dormindo? Ou isso está acontecendo porque Deus não olha para você? Deus não te ama? Deus não gosta de você? Não, Deus está te apertando mesmo. E Deus está te apertando que é para ver quem é você. Porque olha, os crentes de hoje são preguiçosos, não ora mais, não desce mais, não jejua mais, não está nem aí, acha que é vir para a igreja, pegar no microfone e amém. Não, Deus ele quer um particular com você. Deus ele quer intimidade, e você não quer intimidade com ele. Vir para a igreja, então, só pegar no microfone. Eu queria estar aqui todo dia pegando no microfone, mas eu preciso ter uma preparação diante de Deus, e eu não quero. Então, é isso que Deus ele faz, ele te aperta para ver que você desce. Se Deus não te apertar, você não desce. Fala a verdade. Tem gente aqui que por esses dias tem até orado, porque o negócio está estreito para ele. Porque se Deus não apertar, ele não ora. Se Deus não apertar os parafusos, ele não desce. Mas quando ele vê que o negócio está estreitando, ele começa a orar para Deus. E aí Deus faz o quê? Eu vou mudar a tua história. Olha, eu vou fazer alguma coisa ao teu favor. E Deus está trabalhando em favor de alguém. Por quê? Porque eles viram que para eles não iam aguentar, não iam suportar. Aí eles fazem o quê? Uma oração a Deus. Olha o verso de número 2. A sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia.
Então você vê que esse fogo não destrói, mas revela o quê? O destino. Aleluia. Esse problema ele não vai te matar, mas ele revela algo na tua vida lá na Glória a frente. Deus. Moisés está olhando para esse fogo e ele observa que esse fogo, a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Olha que coisa que chama a atenção dele. Ele olha e vê o fogo, mas ele vê que a sarça ela não se consumia. Só que esse fogo aqui, ele não destrói, mas ele revela o destino. Esse fogo ele revela o futuro, lá na frente, na vida de alguém. Entende, igreja? Esse problema vai revelar alguma coisa. Aleluia. Aleluia. Deus ele vai mostrar alguma coisa para você através do que está acontecendo. Só que nós vemos aqui, a voz que fala dentro desse fogo não está destruindo a sarça. Por quê? Porque ele está vendo que o fogo está alto. Só que a voz que está falando no meio desse fogo não está destruindo a sarça. Então Moisés ele fica o quê? Impactado. Só que aqui, mas está revelando o propósito da vida de quem? De Moisés. O fogo ele está revelando alguma coisa para a vida de Moisés. E Moisés ele fica impactado. O fogo de Deus ele não mata, mas ele revela o destino. Aleluia. Tu lembra lá em Isaías quando ele fala que quando passares pelo fogo, quando passares pelas águas, quando passa pelo fogo não vai te queimar, quando te passa pelas águas não vai te afogar. Não foi isso que o Senhor ele deixou bem claro? Glória a Deus. O fogo de Deus não mata, mas revela. Está doendo? Está gemendo? Está difícil? Não vai morrer. Esse problema não vai te matar, mas é através disso que está acontecendo é que Deus vai revelar um destino para a sua vida. Glória a Deus. Eu vou dizer algo para alguém: deixa esse fogo te queimar hoje. Deixa esse fogo te arder dentro de você. Lembra quando você entrava na igreja que quando tocava o louvor você sentia a presença? De quando você sentia arrepios? De quando você sentia algo diferente que hoje você já não sente mais? E o Senhor está dizendo: deixa esse fogo te queimar. Deixa esse fogo arder dentro de você. Deixa! Aleluia. E muitos estão com o coração, olha, eu vejo o coração aqui, meu Deus, trancado, apertado. Parece que tem um problema, está logo na entrada do coração. E Deus está dizendo: deixa esse fogo te queimar, deixa ele te envolver, deixa ele te abraçar, deixa ele arder em você. Esse fogo não vai te matar, ele não vai tomar conta de você, ele não vai te matar. Então nós vemos que no verso de número 3, agora me virei para lá. Ao que ele vai, depois que ele vê o fogo, a sarça, e não se consumia, ele vai dizer: agora verei para lá. Só que é nesse verei para lá, é aqui que Deus sabe chamar a atenção de crente, sabia? Porque ele olha e algo chamou a atenção dele. Deus permitiu algo, ele viu, se maravilhou, e é aqui que Deus quer falar com Moisés. Não foi no meio da sarça que Deus falou com ele? Não foi no meio do fogo? Deus ele soube chamar a atenção de Moisés aqui, ó. Deus sabe como chamar a atenção de crente. Está vendo como Deus ele é inteligente? Deus ele soube chamar a atenção de quem? De Moisés. Então Deus ele sabe chamar a tua atenção, e ele quer chamar a tua atenção aqui hoje. Deus ele quer chamar a tua atenção aqui hoje, porque ele vai dizer aqui: e agora me virei para lá. Está bem. E verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. Então Deus queria dizer para ele: Moisés, olha, tu vê, olha a visão que tu está tendo. Ele olha. Aí Deus está dizendo assim: Moisés, tu não entendeu, mas é através desse fogo que eu quero chamar a tua atenção aqui hoje. Imagine Deus olhando para você dizendo: está vendo o que está acontecendo na sua vida? É através disso que hoje eu quero chamar a sua atenção. Glória a Deus.
Deus tem suas maneiras de falar com o crente. Deus tem suas maneiras de falar contigo. Só que tu não percebe. Tu só acha que Deus fala se apontar. Antigamente eu apontava, hoje eu não aponto mais. Antigamente eu falava, hoje eu não falo mais. Mas eu falo através da palavra. Se a palavra não falar com você, meu amigo, então não adianta eu falar. Versículo de número 4. Disse Moisés. Só que ele chama Moisés pelo nome. Como ele sabia que era Moisés? Ele vai dizer Moisés, só que não só basta Moisés, ele grita a segunda vez Moisés. Só que a voz de Deus aqui não é a minha. Ele vai dizer Moisés. Em outras palavras dizendo Moisés. Duas vezes. Então Deus, ele está querendo dizer aqui, Deus ele fala e Deus também confirma. Então Deus chamou pelo nome e chamou a segunda vez, confirmando. Então Deus sabia quem era Moisés. Aleluia. Glória a Deus. Deus ele não fala e engana ninguém. Quando Deus ele fala, ele cumpre. Quando ele promete, ele faz. Quando Deus fala, ele é fiel para cumprir. Então Deus fala e Deus confirma. Tem gente que se ouvir a primeira vez Deus falar, não acredita que é Deus. Tem pessoas que se Deus falar uma vez só, não é Deus não, eu não senti. Só que Deus aqui ele repete, Moisés, Moisés. Está vendo? Deus fala duas vezes. Imagine essa voz lá no deserto. Número 23, 19, olha o que a Bíblia vai dizer. Deus ele fala Moisés, Moisés. Então Deus ele confirma para Moisés, dizendo, eu sei quem é você, Moisés. Não adianta se esconder. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não. Ele não mente. Ele fala e ele confirma. Deus prometeu alguma coisa para você um dia? Quando você entrou na igreja, o que Deus falou? Eu lembro até hoje, eu nunca esqueço o que Deus me prometeu. Esses anos todos na igreja, eu não esqueço nenhum pingo, nenhuma vírgula de tudo que Deus me prometeu. Mas tem gente que se perguntar, não sabe. O que Deus te prometeu? Quem era você? Quem é hoje? Deus ele mentiu ou Deus não cumpriu? Ele não é filho do homem para que minta e nem para que se arrependa. Olha Jó 9:32, o que a Bíblia vai dizer. Jó 9:32. Jó 9:32. Porque ele não é homem como eu, a quem eu responda, vindo juntamente a juízo. Então ele é diferente. Ele é diferente de nós, ele é diferente de você. Isaías 58:11. Então ele é totalmente diferente daquilo que nós pensamos. Porventura ele falaria e não cumpriria, ou não confirmaria, e o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltaram. Deixa eu dizer uma coisa para você. O Senhor vai te guiar e continuamente. Deus ele nunca te deixou. Aleluia. Deus ele nunca deixou de orar para você. Aleluia. Não é porque você está cheio de problema que Deus esqueceu de você. Não é porque a tua vida não está do jeito que tu queria que Deus não olha para você. Não é porque o teu cartão está estourado que Deus não está com você. Ninguém mandou você estourar. Deus não mandou você gastar tudo que você tinha. Ô Jesus, segura minha língua. Mas foi você que escolheu. Mas Deus nunca te deixou. E vou dizer mais. E o Senhor te guiará continuamente. Está doendo? Deus ele está te guiando. Está gemendo? Deus ele vai dar continuidade àquilo que ele te prometeu. Jeremias 1:19. 1:9. Olha o que a Bíblia vai dizer. Jeremias 1:9. Jeremias 1:9.
E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que põe as minhas palavras na tua boca. E aí? Deus ele só precisa que você se prontifique. Deus ele só precisa que tu fique na posição. Não é fora da posição. Não é se levantar quando você quer. Não é fazer quando você quer. Jeremias olhou para Deus e disse: eis que eu sou uma criança. O Senhor disse: não diga que tu és uma criança. Aonde eu te enviar tu irás, e tudo quanto eu te mandar tu falarás. Não temas, Jeremias, diante dele. Jeremias temeu, e o Senhor estendeu a sua mão e tocou-me na boca e disse-me: eis que põe. O Senhor está dizendo para Jeremias: já que tu não quer falar, fica tranquilo, só se prontifica, se põe na posição, se põe de pé na minha presença. É eu que vou colocar as minhas palavras na sua boca. Olha, igreja, eu tenho a maior honra na minha vida de eu estar aqui pregando uma palavra. E tem dia que eu estou no meu trabalho, relembrando de todas as minhas pregações. E eu tenho amor e temor por isso. Porque eu falo com o Senhor, eu sozinho, não é diante de pessoas. Falo: Senhor, eu sei que eu não tenho nada, que eu não posso nada, mas é o Senhor que me chamou e me deu isso. E eu tenho orgulho de fazer isso. Eu amo fazer isso. Porque eu sei que de mim mesmo eu não entendo nada e não faço nada. Então nós vemos aqui que Deus ele não só fala uma vez, mas ele fala primeiro e ele confirma. Deus me prometeu um casamento, ele não só falou uma vez, me confirmou várias vezes. Deus me prometeu que eu seria pastor, mas ele não só falou uma vez, ele confirmou várias vezes. Deus falou que eu ia cuidar de rebanho, não foi uma vez só, foi várias vezes. Aí eu pergunto para você: quantas vezes Deus falou com você e confirmou e tu não lembra? Você sofre de amnésia porque você não consegue lembrar? Quantas vezes Deus te prometeu? Quantas vezes Deus falou com você? Só que eu vou dizer uma coisa: você viu antes dali Isaías o que a Bíblia diz? Então aqui nós vemos que Deus ele vai confirmando na sua caminhada, não é parado nem sentado. Deus ele vai confirmando algo na sua vida na caminhada. Quanto mais você está na posição, Deus vai confirmando, Deus vai fazendo, Deus vai te levantando, Deus vai te exaltando, Deus vai te levando, Deus vai te guiando. É na caminhada que Deus ele vai confirmando. Deus não vai dizer para você: tu vai ser uma missionária e hoje ele te põe como uma missionária. É assim que Deus faz? Deus vai dizer para você: hoje eu te faço um pastor, hoje mesmo ele te unge a pastor. Não, Deus ele vai falando e na caminhada Deus ele vai confirmando aquilo que ele te prometeu. Alguém vai olhar para ele e vai dizer: Moisés. Ou seja, Deus te conhece e sabe o teu nome. Deus, além de te conhecer, ele também sabe o teu nome. Porque Deus falou: Moisés. Olha o verso de número 4. E ele disse para Deus: olha, é o que falta hoje nos crentes. Olha o que ele disse. E ele não conhecia Deus, sabe? Quando Deus colocou ele não conhecia Deus. Então quando Deus chama Moisés, verso de número 4, e ele disse: eis-me aqui. É o que falta hoje, porque talvez a igreja seria diferente, teu ministério seria diferente, tua casa seria diferente, tua família seria diferente. Mas é um eis-me aqui e um eis-me cá. É um eis-me aqui e um eis-me ali. Então não reclama com Deus não, tá, igreja? Se eu quisesse ser um falso profeta, eu seria, eu arrancava a multidão. Só que eu não sou um falso profeta não. Como alguns um dia já falaram que eu era um falso profeta. Mas eu não sou um falso profeta, porque senão a igreja estava cheia. Então nós vemos que versículo de número 4, ele disse: eis-me aqui. Engraçado que Moisés nunca tinha ouvido a voz de Deus, mas aqui ele disse: eis-me aqui. Aqui Moisés entende que uma voz é superior do que a dele.
Moisés aqui ele entende que uma voz superior a ele. E Moisés aqui ele submite a essa voz. Porque ele viu que a voz era diferente. E ele disse, olha, você já viu a diferença como ele disse para Deus? Eis-me aqui. Se fosse tu hoje, hein? Quando Deus te chamasse, que é, Senhor? Eu estou ocupado. Que é, Senhor? Tu não está vendo como eu estou cheio de afazeres? Moisés estava apacentando ovelha, mas quando o Senhor chamou ele disse, eis-me aqui. Moisés ele submite a essa voz. Moisés ele trava, ele para. Ele quer ouvir quem está falando com ele. Porque ele disse, eis-me aqui. O que falta para você hoje? No dia que tu tiver temor mesmo das coisas de Deus com Deus, o teu chamado, o teu ministério será diferente. Glória a Deus. Hã? Ou você acha que não? Será diferente. Mas não, sempre você está ocupado com alguma coisa. Está igual a Maria Marta. Então ele vai dizer, eis-me aqui. Olha o verso de número 5. E disse, não te chegues para... Agora nós vamos entrar no texto. Olha o que Deus fala para ele. E disse, não te chegues para... Agora escuta isso daqui, ó. Nem sempre Deus vai dizer assim para você, tá bom? Quando tu fica aí, porque Deus confirmou, porque não deu certo, porque Deus. Não, lê a Bíblia. Deus olha para Moisés e diz para ele o quê? Não te chegues para cá. Você acha que Moisés queria que Deus falasse assim para ele, não te chegues para cá? Sendo que antes ele disse, eis-me aqui, Senhor. Ele queria que Deus dissesse para ele um sim. E tem grande birrento, porque tem hora que Deus diz não, e ele vai lá e faz do modo da cara dele. Mas antes Deus falou para ele, não. Não vai dar certo, não é assim, não é desse jeito. Mas ele é teimoso. E temos até que inventa que Deus confirmou. Temos que inventar. Olha, Deus confirmou, Deus falou, Deus usou, Deus fez isso. Esses dias alguém me mandou um áudio dizendo assim, uns dias atrás me falou uma coisa, outros dias depois me disse assim, eu estava indo no mercado e Deus confirmou isso. Eu de casa senti algo na hora. Eu falei, meu Deus do céu, onde Deus falou que não, hoje Deus falou que sim? Que Deus é esse? Que Deus é esse? Se Deus falou não, é não. Mas está tão querendo ouvir um sim que vai buscar em vida de pessoas. E Deus fica onde? Por isso que tem muita gente quebrando a cara. Tem muita gente sofrendo. E vai continuar sofrendo. Deus não dá uma cruz, né? Então tu pegou uma cruz, vai até o fim. E vai doer. E está pesado e vai continuar pesado. Olha, rapaz, não tema com Deus não. Deus não é menino. Deus olha para Moisés e disse, não te chegues para cá. Então nem sempre Deus vai dizer assim para você. Esteja preparado para o não de Deus. Porque você não quer ouvir o não de Deus, você só quer ouvir o sim. Se Deus falar não, aí eu quero aquele emprego, Deus está dizendo não. Eu quero aquela faculdade, Deus está dizendo não. Eu vou fazer isso, Deus está dizendo não. Mas eu quero sair desse emprego, Deus está dizendo não sai. Deus, mas o outro é melhor, o outro eu vou ganhar melhor, o outro é bem, o outro é aquilo, eu vou ter isso. Deus está dizendo não. Aí no outro dia vai lá e busca o próprio sim. Aí Deus antes avisou, dizendo, olha, eu te falei não, hein? Você mesmo correu atrás do teu sim, então tá bom, você está indo contra a vontade de Deus. Se você ler a Bíblia, contra a vontade de Deus é um pecado. Mas não é. Era Deus purinho. Era? Então tá bom. Então nem sempre você vai ouvir um sim de Deus. Tem hora que você vai ouvir? Não. Só que eu vou dizer uma coisa, o não de Deus sempre vem acompanhado por alguma coisa, sabia disso ou não? Quando Deus fala não, imagina Deus dizendo, não é aquele emprego que eu quero para você, porque lá vão te desviar, lá você vai beber. Imagina Deus falando assim,
Olha, imagine Deus te colocou aqui, você dizendo, eu quero sair dessa igreja, quero ir para outra. Deus está dizendo, não. Foi aqui que eu te coloquei, não é para sair daqui. Ah, mas a outra é melhor, lá é cheio de gente. Lá o povo pula, grita, anda até de meão. E Deus está falando, não. Tem hora que Deus ele tem que dizer não para o crente. Já pensou se todo dia Deus falasse sim? Olha, lê o versículo de número 5 comigo, igreja, para vocês verem que coisa maravilhosa está aqui. Olha o verso número 5. E disse, não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra. Sabe o que Deus queria dizer aqui para Moisés? Deus quer dizer para Moisés assim, Moisés, hoje eu estou te protegendo, hein? Nós vemos muita história quando fala da Terra Santa. Tira o chinelo dos teus pés. Tem várias interpretações, né, nesse texto. Só que aqui Deus está dizendo assim, Moisés, eu estou te protegendo de alguma coisa, viu? Deus dizendo para ele, eu estou te protegendo. Essa terra é santa. Eu estou te livrando, Moisés. Você sabia que Deus está livrando alguém aqui hoje? Aleluia. Você sabia que a mão de Deus está protegendo alguém aqui? Aleluia. Você acha que eu não ouço a voz de Deus? Aleluia. Talvez eu ouça aquilo que tu não ouve. Mas eu estou ouvindo a voz de Deus aqui. Você sabia que Deus está livrando alguém de acidente aqui? Deus está colocando as mãos sobre a vida de alguém. Deus está livrando a vida de alguém aqui hoje. Aleluia. Então Deus está dizendo, Moisés, eu estou te protegendo. A terra é santa. Esse não aqui está envolvido com proteção. Entende? Deus está dizendo, ele disse não porque tem uma proteção aí na tua vida. Proteção é livramento, tá, igreja? Quando Deus fala não, é um livramento. Aleluia. Mas muitos não entendem isso. Então, o nome de Deus ele vem envolvido com proteção. Por que proteção? Porque às vezes Deus ele fala não para te proteger. Só que você é teimoso. E muitos não entendem isso, viu? Muitos não entendem. Ei, o nome de Deus é livramento. Um dia eu escutei de uma jovem dentro da igreja, o pastor não quer que eu seja feliz. Não é que o pastor não quer que você seja feliz, olha, o sonho dele é te ver feliz. E não viver uma vida miserável. Aí hoje vive levando tapas e xingos e não tem coragem de agir, porque está envolvidaço, sofrendo, gemendo, se lamentando. E vai continuar pro resto da vida. E não vai procurar o pastor não, porque tem vergonha de falar. Porque talvez vai lembrar do não. E a resposta foi, o pastor não quer viver feliz. Então segue a tua vida. Vai ser feliz do teu jeito. Você não acha que é a paz, a felicidade? Então vai com Deus. Está sendo feliz. Tapas, xingos, pedradas. Que legal. Podia mesmo estar sendo feliz. Então o nome de Deus é livramento para a vida de alguém. Verso de número 5. E a terra é santa. Só que muitos falam diferente desse texto. A terra é santa. Só que eu vou dizer algo para você. Porque todo lugar que está a presença de Deus, entendeu não? Muitos confundem o texto, falam boboseira. Quando Deus falou a terra é santa, Deus queria dizer para Moisés assim: Moisés, aonde está a minha presença? Eu vou dizer uma coisa para você: não é essa cadeira que é santa, não é a parede que é santa, não é o ventilador que é santo, não é a bateria que é santo, não é o instrumento que é santo, não é o altar que é santo, não é o púlpito que é santo, não é você que é santo, é onde está a presença de Deus, o lugar é santo. Deus queria dizer para Moisés: Moisés, tu ainda não percebeu, tu notou, mas a terra que tu está, o lugar que tu está agora é santo. Por que, Senhor? Porque a minha presença está aí. Foi isso que o Senhor queria dizer para Moisés. Mas a gente vê muita coisa em cima desse texto.
Então, onde está a presença de Deus? A terra é santa. Então, seja santo como Ele é. Glória a Deus. Aleluia. Se santifique como Ele é santo. É isso que Deus queria dizer para Moisés. Não é o lugar, igreja, que é santo, é a presença. Tem a presença de Deus aí? Tem a presença de Deus aí na sua vida? Então, se tem a presença de Deus, o lugar é santo. Não é o trabalho que é santo, não é o instrumento de trabalho que é santo, não é o carro que é santo, não é a moto que é santo, não é o caminhão que é santo, não é o ônibus que é santo, mas é onde está a presença de Deus, aí é santo. Glória a Deus. Mas tem lugar que a gente entra, entre aspas, eu não, que lá não tem a presença de Deus. Tem lugar que você vai que não tem a presença de Deus. Eu tenho. Eu recebi um convite hoje para um churrasco que é alguém do meu sangue. Mas quando se tem bebida lá, eu preferi até não mandar a mensagem, porque se eu mando, eu mandava rasgando. Porque eu sou crente. Mas crente até o diabo é. Eu sou crente. Não ponho meus pés. Tem a presença de Deus lá? Deus fala, mas quem faz o lugar, o ambiente é nós, tudo bem. Mas peraí, tem bebida, tem droga, tem forró. A presença de Deus está ali? Então não cabe a mim também. Não cabe eu estar ali. Agora a vida é só, você faz o que você quiser, você entra onde você quer, se quiser. O problema é seu. Eu sou diferente. É por isso que eu sou o diabo. E eu amo ser o diabo. Então Deus queria dizer para Moisés: a terra é santa. Não é você, é a presença dele. Se tem a presença, então o lugar é santo. Santo é a presença que habita no local. Santo é a presença que habita no local. Então não é você. 1 Samuel 2:2. Olha o que a Bíblia vai dizer. Quando eu estou pregando, o tempo voa, né? Engraçado. 1 Samuel 2:2. 1 Samuel 2:2. Olha o que a Bíblia diz. 1 Samuel 2:2. Quem achou? Quem pode ler? Foi? Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. E me prova alguém que quer ser exemplo e espelho dele. Eu quero servir a Deus, eu quero estar na igreja, eu quero cantar, eu quero pregar, eu quero louvar, eu quero falar em língua, eu quero pular no mistério, eu quero profetizar, eu quero entregar o mistério, mas eu faço o que eu quiser. Não há outro, não existe, não tem nenhum como ele. Você lembra quando Jesus ele passava, ele sentou na mesa dos publicanos e fariseus? Para quê? Para transformar a vida deles. Quem passava dizia: mas o mestre sentado na mesa de pecadores, Jesus retruca na hora: não necessita de médicos sãos, mas sim os doentes. Jesus não estava ali para mostrar para ninguém eu não queria estar. Ele estava ali pregando, ganhando vida, ganhando alma, curando o enfermo, doente, expulsando o demônio. Mas hoje nós vemos uma geração que se diz servir a Deus, mas que anda do jeito que quer, que faz do jeito que quer e se sente santos, e se sente no centro da vontade de Deus. Não há nenhum. Lá no Apocalipse ele vai dizer: até hoje eu não encontrei, dizendo com as minhas palavras, ou não existe, não tem um sequer que possa abrir os 7 selos, ou pelo menos um. Não tem. A nossa geração é fraca. Geração fraca, mole, frouxa, cheia de limitações. Já existe na caminhada, fora aquelas que você coloca como peso na tua frente. Vamos ser uma geração diferente? Vamos ser um povo eleito mesmo? Glória a Deus. Vamos servir a Deus de verdade? Vamos parar de mimimi, de churumingar, de se lamentar, de chororô? Vamos ser uma geração de oração, uma geração forte, que quando tiver gemendo, não provar tua dor, morrendo, não.
prega a hora nova quando. Glória a Deus. Aleluia. Mas não, está doendo, está morrendo, estou choramingando, não aguento. Aí fica difícil de Deus contar com você. Olha o versículo de número 3, voltando aqui, que Moisés disse: agora virei para lá. Sabe o que Moisés queria dizer para Deus aqui? Ou que Deus veio em Moisés? Que ele queria ir mais um pouco para perto. Porque quando ele diz assim, agora eu virei para lá, ele queria chegar mais perto do que? Daquilo que ele via. Então ele queria se aproximar. E quando ele vai se aproximando, por que ele queria ir para lá, igreja? Porque algo lhe chamou a atenção. Porque algo aqui está acontecendo que ele nunca viu. É por isso que ele, agora eu vou para lá. Eu me lembro como novo convertido. Nossa, era tão maravilhoso. Meu Deus, eu via coisas extraordinárias. Eu fui numa vigília que eu vi uma mulher que teve derrama, a mão torta e a mão voltou normal. Falei, nossa, eu quero isso aí para minha vida. De ver pessoas doentes. Aí tanto quando eu iniciei o meu ministério, eu nunca estava vendo ninguém doente. Eu queria ver curado na hora. Glória a Deus. Eu queria ver o demônio cair por terra. O negócio da luta foi grande. Mas tive uma geração que não quer nada. Não se invoca com nada. Deus te dá uma vocação, mas tu não se invoca com nada. Se é para louvar, vem louvar, mas não ensaia. Não se dedica. Não tem 30 minutos para ensaiar e fazer bonito. Se é para pregar, não tem tempo de ler a Bíblia. Mas tem tempo de tudo. O Instagram, Facebook, WhatsApp. Ou sentar na porta de alguém para fofocar, porque não tem outra. Mas quer chegar de noite aqui e pregar. Deus não recebe essa adoração fraca de qualquer jeito. Então ele viu algo que lhe chamou a atenção. E eu virei para lá, porque ele viu algo extraordinário que ele nunca tinha visto. Entende, igreja? É por isso que eu sempre falo. Quando você olha na vida de alguém que você vê a pessoa contando testemunho, nossa, eu fui curado através, porque ele ainda tem coragem de falar, foi o irmão, a irmã que orou por mim. Não é para tu parar, é para tu continuar, porque Deus está mostrando uma vocação em você. Deus está mostrando que Ele te deu um poder de curar. Mas não ora, não se consagra, não jejuma, não quer fazer nada, mas quer chegar de noite e já vai vir a cura. Não vai acontecer cura. Sem buscar, não tem como. Outra coisa que me chama a atenção, ele vai dizer, Moisés. Quem disse aqui? Quem disse Moisés? Deus. Não foi ninguém que falou, foi Deus que falou. Moisés. Vamos para o final, 5 minutos para nós encerrar. Versículo de número 7. E diz o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, porque está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus. Deus fala com Moisés aqui por causa de quem, igreja? Por causa do povo que está lá no Egito, está vendo? Preguei até agora, tu ainda não entendeu, está aí pensando. Deus falou com Moisés por causa de alguém. Deus falou com Moisés por causa daqueles que estavam onde? No Egito. E quem está no Egito é bom? Então Deus viu atentamente a voz do povo e precisava de quem? De alguém para estar na posição dele. Eu vou dizer porque desceu no prumo. Porque Deus não vai colocar crente todo. Deus olhou para Moisés e através da vida de Moisés, olha como Deus trabalha, Gabriel. Tu entendeu esse texto? Você viu como Deus trabalha? O cara matou um dos egípcios, fugiu, foi trabalhar na roça, no deserto. Deus falou com ele no deserto. Deus olhou para ele no deserto, mostrou o fogo, uma sarça ardente que não se queimava. Só que no final Deus mostrou toda essa grandeza para ele. Deus, como Deus ele é sábio, o que Deus ele faz com o crente. Deus ele mostra toda a grandeza, mas no final veio o problema, veio o sofrimento. É o que muitos não querem quando descobrem. Deus fez
tudo isso através para mostrar a Moisés grandeza, só que por causa de uma vocação. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a voz ou a aflição do meu povo. Então Deus queria dizer assim: Moisés, eu não tenho outro, eu conto com você. Aí a minha pergunta que não quer calar: se Moisés tivesse escondido como os crentes de hoje, Deus ia olhar para ele? Não ia. Só que o homem era valente como Paulo. Lembra de Saulo, matador de crente? E perseguia, pedia carta, ia matar todo mundo. E no meio do caminho Deus olha para ele e diz: rapaz, o homem é valente mesmo. Não é que ele está indo mesmo matar, até carta tem na mão. Fez cair do cavalo. Disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Rapidinho ele disse: que és, Senhor? Aí Deus olha: está vendo que tu sabe com quem tu está falando? Então agora tu está nas minhas mãos. Eu vou te guiar porque tu agora está cego. Me diz aqui quem um dia pregou, a não ser hoje, nos dias atuais, nessa igreja, ou quando começou. Tu pregava aonde? Para quem? Era cego, adorava quem? Aí Deus olhou para você, te levantou, te derramou um óleo. Tenha humildade diante de Deus. Tenha humildade diante da igreja. Mas muitos não têm. Então Deus está olhando para Moisés, preparou tudo isso, olha o trajeto que a gente fez, para olhar para Moisés e dizer: eu tenho ouvido atentamente, visto a aflição do meu povo que está no exílio, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exaltores, porque conheci as suas dores. O povo estava sofrendo, igreja. Olha para dentro de você agora e vê quantos estão lá na rua que tu hoje podia trazer alguém e não trouxe. Isso não dói você, isso só pensa em você. Você só lembra que você um dia foi curado, que hoje você louva a Deus, você prega, está na igreja, faz parte de alguma coisa. Mas tem um monte lá que está lá fora que precisa de você. Tem alguém que está lá fora que está esperando você. Mas você só olha, é porque não tem tempo, pastor. É porque, como a Maiara, hoje eu não vou estar no culto porque eu estou no shopping passeando, comendo porções. Entende? Como outros qualquer. Eu posso até comer porção, mas eu estou aqui no culto. Eu posso até curtir o meu dia, mas eu estou aqui no culto e estou pregando. Mas antes não estivesse no shopping, mas estivesse na rua pregando para alguém, seria mais vantajoso. Mas não olha com os olhos da carne, olha para a barriga. Oh meu Deus, segura minha língua, cheia de verme, que o desejo é só comer. E não pensa em quem está lá caído. Deus olha para Moisés, faz tudo maravilhoso e diz: Moisés, eu tenho ouvido atentamente as aflições do meu povo, e chegou aos meus ouvidos as suas dores. E agora, imagine Deus no céu dizendo: eu estou no céu, mas eu preciso de alguém na terra. Eu preciso de alguém que tenha coragem, disposição, porque os crentes de hoje não têm disposição, não estão preparados para fazer aquilo que Deus os chamou. Fazer dentro da igreja é fácil. Então Deus faz todo esse arrudinho para olhar para quem? Para Moisés. E ele olha para Moisés. Moisés não estava dentro de casa, ele estava no campo apacentando a ovelha, estava trabalhando. Deus não conta com quem é crente preguiçoso, só conta com quem é trabalhador, quem tem disposição. E aí o que Deus ele vai fazer? Deus, conhecendo as dores do povo, e por causa do sofrimento de alguém, olha o que Deus vai falar, ele fala com Moisés. Até parece que Deus queria tirar a dor de alguém e colocar em Moisés. Eu estou cheio de problemas, você acha que eu vou pegar o problema dos outros para mim? Eu estou na prova, vou pegar a prova dos outros? Eu peguei tantas. E nunca olhei para as minhas. As minhas nunca me proibiram de pegar a prova de alguém. Hoje eu aprendi bastante. Penso muito para fazer o que eu fazia antes. Mas também não deixo de fazer quando eu tenho uma oportunidade. Então o que Deus vai fazer aqui? Deus fala com Moisés. Ou seja, aqui a vida de Moisés é a resposta do povo
que está clamando. Olha para quem serviu a vida dele. Agora imagine quantos estão lá fora agora, que estão clamando, está se drogando, mas dizendo: Deus, eu quero ser livre. Está bebendo, mas dizendo: Deus, eu não aguento mais, eu não sei o que fazer. Ele fala a verdade, todas as pessoas que não estão assim. Eu não sei o que fazer. Eu queria parar de beber, mas eu não consigo. Tem uns que dizem assim: eu já estava 3 dias sem beber, mas veio um aqui e ofereceu, já veio com um copo na mão, também uma, não queria beber, e hoje a situação que eu estou. Então Deus está dando referência da vida de Moisés para um povo que está no Egito clamando. É que tu não entendeu. Está vendo que você serve de exemplo para a vida de alguém? E ao mesmo tempo não serve de nada. Era para servir de exemplo para quem está no Egito, mas ao mesmo tempo só serve de exemplo para você mesmo. E nem para você. Deus olha para Moisés e a vida de Moisés é referência para quem está se drogando, para quem está se prostituindo. Tu não entendeu, tu é referência. Deus conta contigo, Deus precisa de você. Deus ele já fez na tua vida. Só que Deus está dizendo assim: eu quero de você, eu quero referência da sua vida. Será que eu posso contar com você? Será que o que eu fiz na sua vida não serve de referência para quem está lá fora caído? Glória a Deus. Glória a Deus. E aí? Mas ela não tinha nada a ver com o povo. É a mesma coisa que você pode dizer: não tem nada a ver, a vida é minha, eu já estou servindo a Deus. Deus não quer saber disso não. Deus quer saber o que Ele fez na sua vida. Você é referência para alguém. Agora, se tu não é referência, aí eu já não sei mais o que pregar, eu já não sei mais o que fazer. Se tu não serve de referência para a vida de quem está caindo, se o teu testemunho não serve de nada. Só que aqui o povo não sabe. O povo não está sabendo, mas Deus está preparando alguém para arrancar o povo do Egito. Mas ele sabia? Não. Alguém que está lá agora na tua rua sabe que Deus está te preparando para tu ganhar ele? Não sabe. Renato, alguém sabe? Tu passa pelaquela pessoa todo dia, toda hora, vê o problema dele, sabe a vida dele, a vida dela, mas ela sabe que Deus está te preparando para ganhar ela, para tirar ela daquele sofrimento? Não sabe. Então entenda aquilo que Deus tem para você. Deus está vendo o sofrimento do povo, está tendo Moisés como referência. O povo não sabe que Deus está preparando alguém para tirar eles, mas Deus está. Deus olhando para Moisés e dizendo assim: eu preciso usar você. É você que vai tirar eles. Eles não sabem que eu vou mandar alguém, que eu vou tirar eles, mas eu já estou preparando. Se eu fosse você, eu acordava a partir de hoje. Alguém que olha para você e diz assim: se a irmã me convidasse, até eu iria, mas sempre passa por mim, nunca me convida. Quantas vezes eu não ouvi isso de pessoas? Diz assim: olha rapaz, só queria que você me convidasse, você nunca me convidou. E bonito que me envergonhou e vai envergonhar alguém. Nunca me convidou. Você quer que eu vou para a igreja? Você nunca me convidou. E aí? O teu dever é convidar, insistir e não parar. Chamar, até uma hora fazer como eu fazia. Pessoas se escondiam, não aguentava mais de ver. Quando eu via, só viu o cairão. Já lá vem ele de novo. E hoje que eu recebi até ameaça: vou matar esse cara. Os caras são fora de Deus. O senhor quer me levar para a igreja? E no final, foi ou não foi? Mas a gente tem uma maneira de pensar totalmente diferente daquilo que Deus ele quer que nós façamos. Resumindo o texto, porque nós já está passando do horário. Então nós vemos aqui que o povo não sabia. Não sabia. O povo ele não sabia que Deus estava preparando. Só que aqui nós estamos vendo algo, que Deus está falando com quem? Com Moisés. Sua vida é o quê? Resposta para a vida de alguém. Eu vou dizer uma coisa para nós aqui. Isso aqui nunca foi sobre nós. Isso aqui nunca foi sobre você.
Isso aqui nunca foi sobre eu. Isso aqui nunca foi sobre nós. Isso aqui nunca foi sobre ser cheio. Não. Isso aqui nunca foi sobre, eu sei mais, eu falo mais, eu sou o cara. Não, isso aqui nunca foi sobre nós. Isso aqui nunca foi sobre você ser usado para alguém. Nunca. Isso aqui foi sobre somente uma coisa: de você ser instrumento para a vida de alguém. Isso aqui é sobre você ser profético na vida de alguém. Glória a Deus. De você ser um profetisa na vida de alguém. Somente isso. Deus, ele precisa de um instrumento. Ele pode contar com você. Aí não diga isso aqui, Deus, e não faça nada, porque é sacrifício de todo. É prometer e não cumprir. Deus pode contar com você a partir de hoje. Pastor, pode. Na minha frente é uma coisa, depois é outra. Não fale nada para mim. Fale pensamento e coração. Mais fácil, porque Deus vai te cobrar. Isso aqui não é sobre ninguém. É sobre ser apenas um instrumento para a vida de alguém. Glória a Deus. Eu sempre deixei bem claro: pregar na igreja para quem está sentado é fácil. Quero ver pregar na rua. E antes de eu vir para aqui, eu pregava na rua. E antes de eu estar aqui, eu pregava na rua. Para depois eu estar aqui, pegar o microfone e pregar, porque hoje tu vai pregar, é fácil. Seja boca, instrumento e profeta para muitos que estão lá fora. Que aí tu vai